Olá para você que acompanha a programação da TV Comunitária. Está começando agora mais uma edição do programa TV Bancários. Dessa vez a gente vai falar sobre as ameaças que cercam a Caixa e o Saúde Caixa também, o plano de saúde dos empregados da Caixa. E estamos aqui hoje com o diretor do sindicato e representante da categoria aqui do Centro-Norte, na verdade, né, Vandeir? Vandeir Severo. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigado, Joana. Boa tarde a você, boa tarde a você aí, bancário, e demais pessoas que nos acompanham aí pela TV Comunitária e pelo Facebook do sindicato. Sendo transmitido ao vivo aqui o programa, pessoal. Bom, Vandeir, eu já começo te perguntando se os bancários da Caixa devem se preocupar com o novo presidente, tanto da República quanto o que está cotado para ser presidente da empresa. Preocupar ou prestar atenção, essa daí é a maior dúvida sempre que há uma mudança de governo, Joana. Mas nesse caso a gente infelizmente já tem motivos para se preocupar. O que está se discutindo e o que eu tenho conversado com muitos colegas da Caixa é o seguinte: a gente já começa a reclamar por antecedência ou a gente espera as coisas se concretizarem? O que acontece de muito estranho é que o presidente eleito, apesar de estar teoricamente fazendo uma transição, há discordâncias dentro da própria transição. Parece que ele assina as coisas a lápis. Está dito num dia, no outro dia alguém reclama, ele diz, aí alguém reclama do desdito, ele diz novamente. Vide o caso do Ministério do Trabalho, que já existiu e deixou de existir pelo menos 2 ou 3 vezes no último mês, desde o segundo turno das eleições. E na Caixa Econômica Federal a preocupação são duas. A primeira, o presidente eleito diz: a Caixa Econômica não está no nosso radar de privatizações. Os empregados da Caixa devem dizer: que bom, nós não estamos no radar de privatizações, a gente vai continuar servindo o público brasileiro. Mas aí vem o ministro da Economia, que é quem de fato está nomeando as pessoas, e indica um privatista, diretor de banco, para a Caixa Econômica Federal. Exagero? Não. Preocupante de fato. A própria formação dele foi em relação a privatizações no Brasil. O cara foi estudar fora do Brasil e falar sobre o quanto ele acha importante privatizar as empresas brasileiras. Se eu fosse um economista de outro país, eu estaria, um capitalista de outro país, eu estaria plenamente feliz. Falar: ótimo, lá no Brasil vão vender aquelas minas de fabricar dinheiro, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, eu vou para lá comprar, vou para lá participar disso. Então esse cara é que agora está de volta aqui no Brasil para ser presidente da Caixa. Pasme, ele é diretor de banco privado. Então nós temos um especialista em privatizações e que tem interesse na compra da Caixa Econômica Federal. Ou o novo ministro da Economia não viu e não ficou sabendo da entrevista do presidente eleito, ou o presidente eleito não está sabendo o que o futuro ministro da Economia está fazendo. Então, quanto à presidência da Caixa, sim, é extremamente preocupante. Mas a gente nem sabe se a gente já deve brigar ou não, porque amanhã ele pode desdizer a nomeação que ainda não está feita. É verdade. Bom, tem esse detalhe da transição, né, dessa fase que a gente está passando agora, que nos preocupa no sentido de o governo Temer não terminou ainda, Bolsonaro já dá ali seus pitacos, né, Bolsonaro e, claro, o seu vice, seu ministro, né, futuro ministro da Economia. Eu queria saber se isso interfere interfere na composição das empresas públicas. Você acha que isso pode piorar esse viés privatista que o Temer já trazia como tom? Eu acho mais pertinente a gente falar do que já está acontecendo, inclusive, Joana, porque fazer ilações, fazer previsões, os analistas políticos estão tentando fazer, muita gente já errou. Então, se eu te disser da preocupação que a gente deve ter para o futuro em relação a essas empresas, eu corro o risco de estar fazendo uma ilação também. O que a gente pode analisar é desde o primeiro turno, que o candidato que findou sendo eleito já estava em primeiro lugar, o governo Temer já começou a acelerar os bastidores. Isso é fato, isso aconteceu aqui em Brasília. Todo mundo que prestou atenção viu que enquanto as movimentações para o segundo turno aconteciam, as movimentações daqueles deputados que já haviam sido eleitos, dos partidos que já estava resolvido, digamos assim, em primeiro turno, já estavam começando a correr. Mal acabou o segundo turno e o Michel Temer já avisou que quer votar a reforma da Previdência até o final do ano e está fazendo um esforço máximo para votar até o final do ano. O Congresso Nacional entrou em meio que conflito com o futuro ministro da Economia, porque o ministro da Economia não sabia que a lei orçamentária tinha que ser votada. Então tu tem um economista que não conhece a Lei Geral do Orçamento, não conhece o orçamento da União.
não resta o orçamento geral da União. Então, se você pegar a série de tragédias que o governo Temer vem impondo desde de as eleições para cá, desde o início da campanha, na verdade, para cá, o Congresso Nacional nunca voltou a trabalhar tão rápido. Terminado o segundo turno, na terça-feira, o Congresso Nacional estava lotado e botando em pauta as pautas bombas que favorecem os ruralistas, favorecem os grandes empresários e que detonam os empregados. E já estava em pauta, por exemplo, detonar a Caixa Econômica Federal, e o possível indicado para presidente da Caixa Econômica já deu entrevista falando em Caixa SA. Ou seja, para ser SA tem que abrir o capital. Eles já tentaram fazer o leilão da Lotex, voltaram atrás. Então a gente não precisa nem fazer previsão para o futuro para saber se isso vai melhorar ou piorar. A situação de Banco do Brasil, Caixa e Petrobras já piorou desde o fim do segundo turno. Isso é evidente e extremamente assustador e preocupante. Tá certo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a manutenção da Caixa enquanto banco público e essa questão da luta, né, que infelizmente os sindicatos, os próprios empregados, eles têm campado já há muitos anos em defesa da empresa, assim como foi lá nos anos 90, a gente volta a lutar novamente pela manutenção dessa empresa como pública. Como é que fica o cenário agora para essa luta, né? Em que cenário vai ser colocada essa luta de defesa da empresa enquanto pública? A década de 90, para pegar o exemplo que você citou, foi um momento em que havia o conflito, na verdade, de opiniões. Os empregados da Caixa tentavam defender aquilo que eles julgam ser patrimônio do povo brasileiro, e o que a opinião pública tentava passar é que as pessoas estavam defendendo os seus empregos, cada um cuidando do seu umbigo. A década seguinte, a década que foi mais desenvolvimentista, entre os anos 2003 até 2010, por ali, a primeira década toda, mostrou a utilidade da Caixa Econômica Federal para a sociedade brasileira como um todo, para o FIES, para a construção de novos hospitais, para a construção das UPAs, de dezenas de maternidades, o próprio Bolsa Família operado pela Caixa, o Programa de Aceleração do Crescimento, obras não só habitacionais, milhares de habitações entregues, saneamento básico, aquela obra que ninguém vê, que nenhum prefeito quer fazer, aquela que fica escondida embaixo do chão, a Caixa Econômica que foi lá e financiou. Então, o que se mostrou verdadeiro era a defesa de uma coisa que era patrimônio. Dessa vez, nós estamos entre uma briga em quem diz ser patriota e quem é acusado de ser antipatriota. A gente inverteu os valores de uma forma tal que quando a gente fala que a gente precisa defender a Caixa Econômica Federal, a gente é acusado de ser louco, de estar defendendo de novo o próprio umbigo, de novo estar defendendo o próprio emprego. Não é questão de defender apenas o próprio emprego. É claro que todo mundo quer defender o seu emprego, mas infelizmente dentro da Caixa Econômica Federal, alguns colegas ainda falam assim, se a Caixa for privada, meu emprego vai continuar existindo. Primeiro, isso não é uma verdade. Seu emprego pode ser dizimado ou piorado. Segundo, a sociedade brasileira tem a perder. E aí é nesse contexto de dizer que quem defende a Caixa não é patriota e que quem bate continência para a bandeira americana é que é patriota, que a gente vai ter que defender uma empresa que, como diz uma ex-presidenta do sindicato, a companheira Érica, sempre disse que o azul e ocre da Caixa se confundem com o próprio verde e amarelo no nossos sentimentos, na nossa forma de ver. Quando a gente vê a Caixa Econômica Federal, as próprias cores da Caixa se confundem com as cores do nosso dia a dia, com as cores da nossa bandeira, com as cores da nossa vida. E a gente, eu creio que eu não falo só por mim, a gente ama a Caixa demais para entregar de bandeja. Então, infelizmente, dessa vez vai ser num contexto não só de opinião pública, mas num contexto também de repressão, porque o futuro governo e a equipe de transição já dão mostras de que vão indicar militares para dentro de cargos estratégicos da Caixa Econômica Federal. Bom, se for um militar que entenda de banco, que seja bem-vindo. Agora, se ele só entende de quartel e das questões que eu honestamente não entendo, das questões deles, eu não saio de dentro da Caixa Econômica para dizer como o Exército Brasileiro deve funcionar. Mas eu, como brasileiro, espero que ele continue funcionando. Então, não acho, de fato, que eles saiam de lá e venham para cá e consigam fazer um banco de quase 150 anos funcionar melhor do que o que ele já funcionou. Se vier para contribuição, bem-vindos. Se vierem para nos reprimir, vão dar viagem perdida. A gente não vai parar por causa disso. É verdade, a luta continua. Eu vou fazer um insert aqui nesse primeiro bloco, fugindo um pouco do roteiro que a gente já conversou, mas para resgatar a questão que você comentou logo na primeira resposta, sobre esse novo indicado que vem do mercado privado.
né? Na última semana, o Rafael Zanon, secretário de imprensa bancário do Banco do Brasil, ele citou quais são, né, qual é o sentimento que rola dentro do banco de uma pessoa que está presidindo a empresa, mas que não é da empresa, né? Não é um funcionário de carreira, não é uma pessoa que entenda o que representa para a Caixa em específico, que tem um papel social aí amplo e, né, o país inteiro precisa da Caixa, depende da Caixa. O que significa ter um cara de mercado lá no topo da presidência? Significa que a gente pode perder não só o histórico da Caixa, como a própria vocação da empresa. A Caixa, a gente costuma dizer que ela é uma empresa de vocação social e de profundo potencial comercial e econômico, porque a Caixa, apesar de ser um banco social, ela tem um potencial econômico para disputar mercado com bancos privados. Então a gente não precisa de mais bancos privados, a gente precisa de um banco que faça o social, que cuide da população, que dê atenção às coisas que um banco privado não pode e não quer dar. Porque o banco privado tem que dar seu lucro, porque é o que os associados do banco, os diretores do banco, os donos do banco querem. E o dono da Caixa Econômica são os brasileiros e as brasileiras. Então a gente tem que dar para o povo o que o povo quer. Tem que dar para o povo o que o povo precisa. É isso que a Caixa Econômica faz. Quando você traz alguém de mercado para cá, você inverte esse raciocínio, que é muito simples. Um bancário da Caixa é também bancário. Então ele tem condições de cuidar da Caixa de forma social, sem deixar cair, sem esquecer do lado mercado, do lado comercial. Se vem alguém acostumado só com o mercado, ótimo, ele vai fazer o que um empregado da Caixa já faz, mercado. Só que ele não vai saber fazer o que só o empregado, a empregada da Caixa faz, que é o social. Então, por isso a gente insiste, lá em cima, presidência, vice-presidência, diretorias, tem que ter empregados concursados de carreira. Não é para defender nicho, é para defender o povo, porque são pessoas que aprenderam uma lição nova na Caixa. Esses dias eu brincava com uma colega da Caixa, dizendo que a Caixa é assim, a gente solta um dragão num dia e prende outro no mesmo dia, porque é o tempo inteiro correndo atrás dos nossos dragões, dos nossos fantasmas, dos nossos trabalhos, das nossas feras, para entregar o serviço que o povo precisa. E infelizmente quem vem de outro banco, principalmente um cara que é acostumado a ser só dono de banco, ele não faz ideia de como trabalhar num banco, muito menos ideia de como trabalhar numa Caixa Econômica. Não faz, não tem como. Responsabilidade enorme com o povo brasileiro, né? Bom, a gente segue agora então com o Direto da Redação, com as principais notícias do sindicato, e a gente vai para o intervalo. Te encontro na volta. Começa agora as notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília no Direto da Redação. Pobreza e informalidade aumentaram no Brasil, informa IBGE. Bancário Aloysio Palhano, morto e desaparecido na ditadura, tem restos mortais identificados. Congelamento de gastos ameaça tratamento e combate à AIDS no Brasil. COI do Itaú cobra resposta sobre PCR. Empregados da Caixa têm até o dia 20 para cumprir requisitos para o Delta. Em 5 anos, cresce 96% o total de empresas que não pagam 13º salário. Ação do sindicato. Caixa faz o depósito do FGTS sobre o auxílio alimentação. Contraficute e Banco do Brasil renovam acordo de CCV. Estas e outras notícias você confere na íntegra no portal bancariosdf.com.br. Até semana que vem. Chapuri, uma revista autoastral voltada para a promoção da qualidade de vida e da defesa de direitos. Vale a pena conferir e assinar. www.chapuri.info. Além do programa TV Bancários, que é transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, às 14h30 na TV comunitária, você também pode assistir às reprises do nosso programa. Confira os dias: domingo, às 16h30, segunda, às 13 horas, terça, às 23 horas, quarta, às 13 horas, quinta, às 18 horas, sexta, às 22h30 e sábado, ao meio-dia. E no portal do sindicato você pode assistir outros programas clicando na aba TV Bancários. Estamos de volta com o programa TV Bancários e você fica agora com a agenda cultural.
E está começando agora a Agenda Cultural, uma realização do Sindicato dos Bancários de Brasília com V4 Cultural. E a primeira dica da semana é a exposição Para Além das Algemas, que está em cartaz na estação Galeria do metrô. As fotografias expostas revelam um pouco das sensibilidades, afetos e angústias em imagens feitas por jovens de suas realidades nas unidades de internação do Recanto das Emas, São Sebastião e Santa Maria. Até 5 de janeiro, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 11h30 da noite e domingos das 7 da manhã às 7 da noite. Entrada franca. Sábado, dia 8, tem a primeira edição do Conexão Planalto. O evento musical acontecerá em Sobradinho com a apresentação de voz e violão dos artistas Arthur Rinaldi, João Guilherme e Milena Dias. A partir das 7 da noite, na quadra 4, Conjunto C Casa 54, com ingresso a R$30, com direito a chopp gratuito. Perdi muitas coisas, não parei para anotar, mas tem muitas coisas escritas em outro lugar. De 10 a 12 de dezembro tem o espetáculo A Mulher Alvo e Seus 10 Amantes na UNB. Com direção de Denis Camargo, a peça propõe uma reflexão sobre 2 tipos de memória, revelada por uma inusitada trupe circense. De segunda a quarta, sempre às 8 da noite, com entrada franca. E quinta-feira, dia 13 de dezembro, tem a 7ª edição do Curta Brasília. Até o dia 16, o evento traz uma programação com o objetivo de propor reflexões sobre nossa capacidade de construção da realidade e sua multidimensionalidade. E você pode conferir os filmes no Cine Brasília de graça. Essas foram nossas dicas da semana. Confira a programação completa no portal bancariosdf.com.br na aba Serviços. Até semana que vem. Tchau! Estamos de volta, então, com o debate aqui com o Vandeir Severo, representante dos empregados da Caixa aqui no Centro-Norte e diretor do sindicato também. Vandeir, eu vou retomar aqui com o tema Saúde Caixa. Nos últimos tempos, os empregados da Caixa e de outras empresas que têm planos de saúde de autogestão têm enfrentado uns desafios aí. E eu queria saber o que está colocado para os empregados da Caixa, para os associados, né, do plano de saúde, do Saúde Caixa, quanto à perenidade e à sustentabilidade desse plano de saúde. Aproveitando para você já explicar a diferença, né, entre plano de saúde e Caixa de Assistência, que é o caso da CACI, dos empregados do Banco do Brasil. Bom, vamos do princípio então. O Saúde Caixa a gente já vem enfrentando dificuldades com a gestão, com a administração do plano de saúde há bastante tempo. A rede do plano de saúde, a rede é muito boa, a rede de atendimentos é muito boa. Sempre que há queixas ou reclamações sobre essa rede, a própria influência dos sindicatos espalhados Brasil afora e a própria gestão que esses sindicatos fazem junto à Caixa e junto à gestão de pessoas, que era quem até pouco tempo atrás cuidava desse plano de saúde, resolve a maioria dos casos. Então, de estrutura, o plano é muito bom, até porque o plano sempre foi cuidado pelos próprios empregados da Caixa. Então é um plano feito por empregados para empregados. Então a gente não tem grandes dificuldades nunca teve grandes dificuldades com essa gestão operacional. Não quer dizer que seja fácil fazer isso, mas quem está com a mão na massa sabe o que está fazendo. Quem estava botando a mão no plano de saúde sabe o que estava fazendo. Infelizmente, de uns tempos para cá, a Caixa tem modificado um pouco isso. E esse controle do plano de saúde, a justificativa é de adequar as normas da ANS, mas na verdade o pano de fundo disso é tornar o plano palatável para venda, é tornar isso um plano vendável. O Saúde Caixa, da forma que ele existe, ele é tão bom que se ele for colocado no mercado caro, ele ainda vai ser melhor do que muito plano de saúde que está por aí. Então é uma desculpa que vem sendo dada nos últimos 2 anos, que na verdade o que a gente observa é que está muito fácil de transformar o Saúde Caixa num plano comercial vendido externamente. A Caixa já andou fazendo esses ensaios aí com o Caixa Saúde, que é um plano de saúde privado e operado usando-se a marca da Caixa Econômica Federal. Por que eu digo que a gente vem enfrentando problemas há muito tempo, apesar dessa operação de empregados e feita para empregados? Porque a administração, a gestão do Saúde Caixa, cabe à alta direção da empresa. A gestão econômica diz que cabe à alta gestão da empresa. E o conselho que a gente tem, que a gente chama de Conselho de Usuários do Saúde Caixa, ele é meramente consultivo. Então, que esse conselho, apesar de ser eleito por todos os participantes do plano, elegem lá 6 pessoas para participar desse conselho, o máximo que essas pessoas conseguem é pressionar a direção da empresa. E há anos, a Caixa não entrega os números contábeis do Saúde Caixa.
nem para a CE Caixa, da qual eu faço parte, como você já citou, que é a comissão executiva, representante dos empregados, nem nós da CE Caixa temos acesso a esses números, nem o Conselho de Usuários tem acesso a esses números, e tampouco o grupo de trabalho de saúde que foi montado com representantes da empresa e representantes dos empregados para pensar a saúde dos empregados da Caixa como um todo, tem acesso aos números do plano de saúde. Então a gente acredita que esse plano é superavitário, não acredita só por mera fé e achismo, a gente contratou a atuária para fazer isso, os sindicatos, junto com as APSEFs, junto com a FENAI, juntou grana daqui e da acolá, contratou estudiosos, contratou gente especializada para tentar dissecar o saúde caixa. Sem os números e sem a segregação contábil que está na mão da alta direção da empresa, a gente não pode fazer. Não com a exatidão que a gente queria, mas a gente tem motivos para acreditar que esse plano é superavitário há anos e anos. E esse talvez seja um dos motivos da alta direção da empresa não querer abrir os números do saúde caixa. Então, ali por volta de 2016, a Caixa Econômica resolveu que ela iria aumentar e até 40 e poucos % a contribuição de cada participante do Saúde Caixa. O sindicato aqui de Brasília, junto com outros sindicatos que toparam a ideia, entramos na justiça e a gente conseguiu um liminar, impedindo esse aumento. Até hoje não foi a última instância. Então, enquanto não for julgado, a liminar está valendo, a Caixa não pode realizar aquele aumento. O que a Caixa buscou fazer como subsídio? Nós temos uma ata assinada com a Caixa, não foi para acordo coletivo, então atenção na fragilidade disso, mas o tanto que é poderosa a organização dos empregados, moçada. Uma ata de reunião, dizendo que a Caixa deveria manter os gastos em 70% para a empresa e 30% para os participantes, e que a administração do plano cabe à empresa. Isso está valendo até hoje, esse documento tem poder de lei. Ele é praticamente um apenso à lei. Então é isso que mantém os custos do saúde caixa. A Caixa veio de lá e disse, olha, CE Caixa, negociadores, representantes dos empregados, a gente quer fazer uma alteraçãozinha. A gente quer botar um teto de 6,5% da folha. A gente pegou, olhou e falou assim, ótimo, vocês não apresentaram os números e agora vocês vêm dizendo que precisam de aumento. Vocês não dizem por que precisa de aumento, mas juram de pé junto que precisa de aumento. E se a gente assinar isso daqui, a gente vai estar quebrando a regra do 70-30, porque quando chegar em 6,5%, se a Caixa não contribui mais, e só tem dois lados, o participante e a empresa, quando a empresa diz só contribua até aqui, a única que pode ser aumentada é a nossa dos participantes. Então nós dissemos, a gente não fez nem assembleia sobre isso, esse assunto circulou demais, todo mundo deve lembrar dentro da Caixa Econômica Federal, mas a própria CE Caixa olhou para a Caixa Econômica e disse, a gente não quebra acordo aprovado em assembleia. Então, isso foi aprovado em Assembleia lá em 2002, 2003 e a gente não vai voltar atrás. A gente não quebra acordo feito por todo mundo. E não deixamos a Caixa fazer. Então, a Caixa queria fazer isso já em janeiro de 2017. Adiou para 2018, não conseguiu fazer. Então, a Caixa tinha uma outra forma de fazer isso. Mudar o estatuto da empresa. A Caixa se submeteu à loucura de ir a conselho de administração e a conselho diretor e com o voto contrário da nossa representante eleita lá no conselho de administração, a Maria Rita. A Maria Rita Serrano votou contrariamente, fez um voto justificado, amparado, explicando por que ela era contra essa quebra de paridade e a implantação desse teto. O próprio presidente da Caixa à época votou contra. Então, fomos vencidos por 5-2 naquela oportunidade, com o voto contrário do presidente da empresa, que era empregado de carreira. E a Caixa tem essa alteração feita no estatuto, mas não teve coragem de implantar, porque sabia que nós poderíamos moralmente e talvez até legalmente questionar isso. A Caixa voltou com essa pressão para cima da gente agora, em 2018, dizendo que já implantaria a partir de janeiro de 2018, não conseguiu, teve que aguardar o voto de diretoria. Com o voto de diretoria ela já pode fazer. A partir agora, de 1 de janeiro de 2019, a Caixa já pode fazer isso. Nós conseguimos, no acordo coletivo desse ano de 2018, que é apenso da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, no acordo específico dos empregados da Caixa, nós escrevemos lá que a Caixa só pode fazer essa implantação a partir de janeiro de 2020. Então as pessoas disseram assim, poxa, algumas pessoas me procuraram e disseram, Vandeir, poxa, nós estamos transigindo com o direito que a gente tem, porque nesse momento isso não existe. Nós estamos jogando para 2020, em outras palavras, nós estamos dizendo que em 2020 a Caixa pode fazer. Responder o que eu respondi a essas pessoas, é o contrário. A Caixa já podia fazer agora, em janeiro de 2019. E o que nós conseguimos foi empurrar isso para frente. Aí a gente vai desistir disso? Não. A gente tem todo 2019 agora, nesse contexto maluco todo que a gente vai viver, que a gente está vivendo. Mas a gente ganhou mais um ano para respirar? Não. Para aumentar a força, aumentar a pressão e brigar um pouco mais, para em janeiro de 2020 a gente ter conseguido
acabar de vez com isso, eu espero, ou, na pior das hipóteses, protelar mais uma vez. Mas isso não quer dizer que a gente diz que poeira baixa, ringue limpo e que comece nova briga antes de janeiro de 2020. Até lá, mantém-se tudo como está para a gente poder discutir. O que a gente fez foi adiar o que parecia inevitável, mas não se mostrou tão inevitável assim, porque nós evitamos por pelo menos um ano. E agora nós temos um ano para organizar a luta e ir à luta, moçada. Um ano para respirar e em 2020 ela implanta. Então a gente não tem tempo de respirar. Vai respirando e vai lutando, né? Respirando e lutando. Por quê? Porque nós ainda temos essa administração, mesmo a alta administração do plano de saúde ainda está dentro da empresa. Que aí é a segunda coisa que você me perguntou. Em que difere das caixas de assistência, das caixas de benefício, da própria CACI do Banco do Brasil? A CACI tem uma administração autônoma, da qual o banco participa. Nós não, nós temos uma administração e custos de administração dentro da própria empresa e escrito que correm por conta da empresa. Então o plano de saúde é interno, é fechado, nosso dos empregados e é de autogestão. Nós mesmos que tomamos conta. E a briga toda está nessa correlação de força. Se a Caixa deixa a gente tomar conta desse plano de verdade e cuidar dele, ou se a alta direção da empresa continua tentando terceirizar algumas partes, como aconteceu desde 2016 para cá, que vários pedaços, inclusive do atendimento e da autorização do plano, têm sido terceirizados de forma pequenininha aos poucos. Mas enquanto a gente mantém isso como um plano de autogestão, a gente ainda tem direito de dar opinião, e o plano é interno, fechado, dos empregadas da Caixa. É isso que nos diferencia da CACI, que tem uma administração própria, que você tem que estar disputando ela constantemente com o banco. Tá certo. Bom, você já deu aí o tom de 2019, que vai ter essa luta, né, pela manutenção de saúde Caixa. Tudo indica que sim. Quais outras que se avizinham aí para o próximo ano? Tem a questão da Lotex, a Caixa ter criado a Lotex. E aí, novamente, teve que passar pelo Conselho de Administração, teve voto contrário do representante eleito que estava lá à época. Então, criou-se essa empresa, a Lotex, com a justificativa de que era uma empresa para ser subsidiária da Caixa, etc. e tal. O primeiro leilão nós conseguimos barrar, até judicialmente, porque a empresa foi criada e a Caixa já foi impedida de comprar a empresa que ela própria criou. A Caixa foi impedida de entrar na concorrência pela Lotex. E aí tinha empresa italiana de olho, tinha empresa americana de olho, tinha empresa brasileira de olho, mas ninguém tem a expertise de fazer com o preço, com o custo e com a acessibilidade e com a capilaridade que a Caixa Econômica faz. Então o leilão foi cancelado. Novo leilão foi marcado, a gente é contra o leilão, a gente acha que a empresa foi criada no âmbito da Caixa, ela tem que ficar na Caixa, tem que ser subsidiária da Caixa, sim. O leilão estava marcado para o final desse mês agora, dia 29 de novembro agora, passado, e esse leilão foi mais uma vez cancelado. A CE Caixa, e junto com os sindicatos, nós estamos nos preparando. O dia que esse leilão for ameaçado ou for remarcado, a gente vai para a rua, vai chamar Dia Nacional de Luta e vai brigar sim. A Lotex é a primeira briga, Saúde Caixa é outra briga, porque qualquer pedacinho da Caixa que for privatizado agora, ele significa a privatização da Caixa aos pouquinhos. É possível que eles não coloquem a Caixa lá na Bolsa de Valores, a Caixa no balcão para alguém bater o martelinho. Mas é possível que eles nos fatiem aos poucos, é possível que eles retirem recursos federais, é possível que eles retirem recursos que a Caixa gera e que administra e conduzam esses recursos para outras partes, para gerar superávit, seja lá para o que for. Uma tacada, eles mudam o estatuto da empresa e podem tirar parte por parte. Então, a luta, eu diria que ela vai ser um pouco virtual, porque ela vai ser no campo das informações e das ideias. Nós vamos ter que conversar muito. O cafezinho nunca foi tão movimentado como vai ser agora. A gente vai ter que aproveitar cada intervalinho de almoço, de lanche, final de expediente, para bater papo entre nós, colegas da Caixa, para saber, olha, qual é a próxima ameaça, quais são as informações, o que é fofoca, o que é verdade, porque não dá para trabalhar com fofoca, tem que basear na verdade. E a gente vai ter essa luta constante o ano inteiro, plano de saúde, privatização, sucateamento, falta de contratação, desestruturação da matriz e consequente desestruturação da rede,
e a desestruturação da rede é perigosíssima, diminuição dos postos de atendimento, a partir do momento que a Caixa não chegar lá mais no interior, onde nenhum outro banco chega, a gente começa a perder a nossa própria identidade social, que eu falei no começo do programa, a gente começa a perder a nossa própria característica de Caixa econômica, então vai vir muita contra-informação por aí para minar a nossa coragem, a nossa resistência, a nossa vontade mesmo, esse gosto que a gente tem por trabalhar na Caixa. Então vai ser uma guerra constante, inclusive por informações reais, contra as famigeradas fake news, que também existem do lado de cá dos portões da Caixa, infelizmente. Então a gente vai ter todas essas lutas pela frente aí, defesa da empresa e defesa dos programas que a empresa tem, como o Minha Casa Minha Vida, como o financiamento estudantil, como tantos outros aí, financiamento de veículos, de tantas coisas que a Caixa faz. Até eletrodoméstico a Caixa tem condição de financiar. E ninguém financia eletrodoméstico para pobre nesse país. Quem atende pobre é a Caixa. Não é à toa que até o piso da Caixa é diferente dos outros bancos. Porque aqui é para entrar muita gente mesmo, é para atender todo mundo mesmo, a Caixa é para atender todo mundo. E esses são os principais desafios aí de 2019, manter a Caixa dentro do seu espírito, das suas características e principalmente com condição mínima da gente trabalhar. Condição mínima do empregado da Caixa trabalhar sem adoecer. E aí a briga para não ter mais PDVE vai ter que ser muito forte. Porque se a gente continuar sendo colocado porta fora da empresa e ninguém sendo colocado porta adentro, a gente vai deixar a empresa definhar. E a gente não pode deixar uma empresa dessa importância definhar. É verdade. Bom, aproveitando que você está citando aí, né, sobre todo esse contexto que engloba a atuação da Caixa, por que é tão importante que as empresas públicas, de modo geral, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, por que é tão importante que essas empresas permaneçam públicas? Olha, vamos fazer por comparação. Esse ano todo de 2018 a gente ouviu a briga constante. Não dizer que eu falo só de Caixa Econômica, que nós falamos só de Caixa Econômica, a gente ouviu a briga constante dos nossos companheiros eletricitários aí pela não privatização de parte do nosso sistema elétrico, da Eletrobras, da Eletronorte, etc. E a gente venceu, e quando eu digo a gente é porque o povo brasileiro venceu. Eles é que encabeçaram a briga, porque eles, afinal de contas, é quem entendem do assunto. Mas a gente está vencendo essa briga até agora, mantendo a Eletrobras pública, e a gente vê a barbaridade que foi feita no campo da energia, a barbaridade do preço da gasolina mais que dobrar, a barbaridade das pessoas terem que cozinhar com carvão, com lenha, porque não se consegue comprar um bujão de gás, simplesmente porque o governo Temer, aí tem que dar nome aos bois. O governo Temer, com a sua má gestão, conseguiu reduzir 1/3 da produção da Petrobras. Está maltratando os trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Marcou a mercado mesmo, deixou o mercado internacional determinar preço. Os caras trabalham super bem, ninguém no mundo tem o conhecimento que os nossos petroleiros têm. E olha o que eles conseguiram fazer nesse ano de 2018, a confusão que eles conseguiram criar, mesmo com a Petrobras sendo uma das empresas mais fortes do mundo. Subiu o preço da sua conta de energia elétrica? Muito pouco. Subiu, mas subiu pouco. Mesmo o governo mudando as regras que dependem do governo. Sim. Que no governo anterior, o governo de Dilma, tinha sido baixado. E a Eletrobras não quebrou, continuou dando lucro. É uma empresa lucrativa, é uma empresa boa para o país. Então, quando você tira isso da mão da União, quando a população deixa de ter o mínimo de controle sobre isso, quando a gente deixa de não poder mais sequer protestar, porque quando ela é do empresário, quando ela é privada, a gente vai falar o que para ele? Ele gera a empresa dele como ele quiser, como ele quiser. Então veja a Petrobras de capital aberto, com participação no mercado, embora pequena, quanto que o tal do mercado faz mal para a Petrobras. E mesmo assim, veja que a gente já teve a gasolina perto de ser a mais barata do mundo. Aí vem o mercado externo e diz agora que a gente tem que pagar uma gasolina que era R$ 2,60 a R$ 4,90. E a gente acha isso normal. Então é esse mercado que quer tomar conta de vez da Petrobras, é esse mercado que quer tomar conta de vez da Eletrobras. E imagina quanto a gente vai pagar por a riqueza que sai do nosso chão, literalmente. A energia sai das nossas águas, o petróleo sai de debaixo do nosso chão, e sem essas empresas, o que a gente faz? Há pouco tempo atrás a gente teve bancos privados pedindo para administrarem o dinheiro do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. A proposta deles é maravilhosa. É assim, a Caixa cuida dos sistemas, cuida do trabalho, cuida do atendimento ao trabalhador, cuida de tudo que é operacional.
E eles pegam o dinheiro e levam para o banco privado para fazer o que bem quiserem. Você acha que, por exemplo, nessa liberação que teve aí do governo Temer, que liberou conta de PIS, de FGTS, se esse dinheiro tivesse dentro do banco privado, você acha que o banqueiro privado ia aceitar tirar esse dinheiro da circulação dele, esse capital do cofre dele e entregar na sua mão? Não ia aceitar. Foi um exemplo muito claro que há 2 anos a gente viveu, e já nesse governo agora, Temer, do caso das contas inativas de FGTS. Se essa conta não tivesse sob a proteção da Caixa Econômica Federal, tinha acontecido o que aconteceu em 1989. E as pessoas correram atrás do seu fundo e o dinheiro não estava lá. E o dinheiro não estava lá. Então, com a Caixa cuidando, o seu FGTS está lá. Com a Petrobras pública, pode-se voltar sim a gerar uma marcação a mercado interno. Quanto mais galão a gente tira do fundo do mar, mais barata a gasolina fica. E isso só a Petrobras pública faz. Isso só a Petrobras pública faz. Só o Banco do Brasil, apesar de não ser 100% público como a Caixa, mas só o Banco do Brasil público espalha esse cabedal gigantesco de agências que o Banco do Brasil espalha pelo país. Conta quantas agências do Banco do Brasil tem ao redor de você. Conta quantas tem do Santander, por exemplo. São pouquíssimas. Cada agência deles tem que dar o máximo de lucro. E cada agência do Banco Público, do Banco do Brasil, da Caixa, do BRB, tem que dar o máximo de atendimento. Isso é muito diferente. É atender o que o povo quer e o que o povo precisa, e não o que o rico quer. O que o rico quer ficar mais rico. E atenção você aí, empresário que está nos vendo. Quando eu estou falando de rico, estou falando de 1% da população. O micro, médio e pequeno empresário, ele é trabalhador que empreende e depende dessa Caixa Econômica e desse Banco do Brasil, tanto quanto nós que temos uma carteira assinada. Verdade. Isso é importante a gente tomar consciência que nós estamos todos no mesmo barco. Bom, é isso, Wandair. Depois dessa aula, né, toda sobre empresa pública, que eu acho que é importante o público também entender, né, quem nos assiste que não é do nosso, né, não está no nosso convívio diretamente com a categoria bancária, mas entender a importância dessas empresas para a sociedade como um todo, né, para o pobre, para o rico, até para o rico, né? Enfim, a tela está liberada para você mandar os seus recados. Eu sei que tem agenda aí para as próximas semanas, né, de luta, então fique à vontade. Bom, para quem estiver nos assistindo e não for propriamente da bancário ou da Caixa Econômica, o recado de lembrar que sempre que a gente briga por uma empresa forte, saudável, segura, acessível, é para você. É para você que a gente briga por isso aí, porque eu quero os meus amigos, os meus familiares, os meus parentes bem atendidos. E de uma forma dessa, eu quero sair de casa e ir para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, ser bem atendido, ou quando eu saio para ir trabalhar, eu quero atender bem. Essa é a nossa luta. Especificamente para a moçada da Caixa, dia 11 e 12 agora a gente já volta a reunir a Comissão Executiva dos Empregados Caixa, já estamos batalhando aí retomar as conversas com a direção da empresa. A gente já teve pequenos problemas aí na promoção por merecimento, mas a gente acabou garantindo que é uma coisa bem interna nossa, que é, na verdade, a manutenção do nosso salário. A gente acabou garantindo que pelo menos todo mundo vai continuar tendo acesso ao plano de cargos e salários e ascendendo dentro desse plano, mas a gente tem diversas outras coisas, tudo isso que a gente falou agora aqui, Joana, e muito mais a gente tem para conversar com a diretoria da empresa. Então, no próximo dia 11 e 12 aí, a CE Caixa já está reunida, vamos confirmar aí para vocês em tempo hábil o que vai ser tratado, se vai ser tratado com a empresa e o que vai acontecer nas próximas negociações aí. E mesmo quando for só reunião interna, a gente traz aí o resultado e pedir para todo mundo ficar atento, porque a gente deve sim pedir aí para as pessoas nos ajudarem com alguns dias nacionais de luta, algumas manifestações, algumas participações aí em eventos, como a gente sempre fez. Não são só más notícias. A boa notícia é que, como sempre, vai ser a mesma família, todo mundo junto, como a gente sempre fez. Não tem briga só desse ou só daquele. Todo mundo fazendo essa complexidade que a gente sabe que é a nossa vida nesse mundão da Caixa Econômica Federal, mas vai ser todo mundo junto aí mais um ano. Se Deus quiser, a gente já abre o ano, dia 12 de janeiro, comemorando o aniversário da Caixa. Então, verdade. Há um mês de mais um aniversário da Caixa Econômica Federal, a gente já vai estar reunido para planejar o ano que vem, para já voltar a pressionar a direção da empresa aí por resolução para as nossas dificuldades. Bom, é isso. Dê mais informações tanto sobre os temas que serão tratados nessa reunião, quanto o pós, né? O que deu aí de fruto dessas reuniões. Vai estar sempre lá no portal do sindicato, bancariosdf.com.br. E antes de terminar o programa aqui, já agradecendo a presença do Wandair, que está sempre à disposição aqui da gente, você confere agora uma entrevista com o pessoal lá do Sindicato dos Urbanitários. A gente conversou
com o dirigente do STIL, Victor Frota. Ele comenta sobre as ameaças que cercam esse setor elétrico, que o Vandeir aqui já deu o tom. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Vitor, a gente tem visto aí as categorias se mobilizando, né? Cada uma fazendo a sua articulação. E eu queria saber como os humanitários têm encarado essas ameaças que cercam todas as empresas públicas, né? Então, a gente tem feito luta cada vez mais intensa contra a privatização do sistema Eletrobras, principalmente, e contra a privatização da SEB também. Mas, de 1 ano e meio para cá, o governo Temer anunciou que venderia as empresas do Grupo Eletrobras e a gente intensificou a luta. Fizemos várias articulações, conseguimos conversar com praticamente todos os parlamentares do Congresso Nacional, independente de partido e de ideologia. Conseguimos unir as categorias, porque são 15 empresas do Grupo Eletrobras, então nem sempre a gente consegue convencer a categoria de que é uma luta que precisa ser unificada. A gente conseguiu também envolver governadores, principalmente do Nordeste, vários deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Então, mais ou menos o que foi feito na tentativa de entregar a Previdência Social, que o Temer também tentou. Então, a fórmula tem dado certo, a gente conseguiu travar, porque o governo tentou, por mais de uma vez, com uma MP e 3 projetos de lei. Um dos projetos de lei avançou, passou na Câmara, foi aprovado no plenário e depois foi para o Congresso, para o Senado, e no Senado foi aprovado também na comissão, mas quando foi para o plenário a gente conseguiu ganhar a votação. O governo, por conta própria, vai tocar os leilões das empresas distribuidoras do Grupo Eletrobras, que esse projeto é específico para distribuição. E, inclusive, ele já leilou 4 delas, pretende leiloar as outras 2 até o final do ano. Mas, de fato, o projeto de lei não foi aprovado, então a gente sabe que vai ter uma margem jurídica aí, né? É uma outra frente importante que a gente fez. Então, a gente tentou dividir a luta em 3 partes. A luta de mobilização, né? Essa que a gente faz política mais com a sociedade, com o Congresso, com os próprios trabalhadores. Uma parte de comunicação, então a gente criou um site, criou uma logo, né? Uma campanha de publicidade, fizemos coisas nas ruas e nas redes sociais. E, por fim, o último forma que a gente dividiu foi em conversar mais com a população sobre a importância dela nessa questão. A gente sabe que as empresas que foram privatizadas no período do FHC trouxeram para o país nenhum ganho. Só quem ganhou foi quem arrematou as empresas a preço de banana, e quem perdeu foi a população, porque o serviço cai a qualidade e necessariamente aumenta a tarifa. A gente tem vários exemplos aí, tanto os bancos públicos foram vendidos, as empresas de energia, as estaduais, quase todas elas foram vendidas nesse período. A parte de geração da Eletrosul, já falando do nosso setor especificamente, foi vendida também nesse período. E a maior parte delas, além de ser para empresa privada, ainda é empresa estrangeira. Então ainda você estrangeiriza a empresa, né? E normalmente são os estados que têm a maior fatura, a tarifa, né? A fatura de energia, quando vem a mais cara, são nos estados que foram privatizados. Tem estados como o Pará e o Maranhão, que a empresa já foi privatizada 2 vezes. Mais uma demonstração de que a privatização não resolve, né? A empresa foi vendida uma vez, passou a ser privada, a empresa quebrou, então tem má administração, tem corrupção nas empresas privadas, que é uma coisa que a população ainda às vezes não percebe com tanta clareza, e foi vendida de novo, foram vendidas de novo essas empresas. E continuam entre as duas empresas que têm as tarifas mais altas do Brasil. Tá certo. Bom, você comentou aí que há um trabalho também envolvendo a sociedade. Por que é fundamental agregar nós, né? Todos nós fazemos parte dessa sociedade. Então, para essa luta, e eu diria que não só focando nessas empresas do sistema elétrico, mas as empresas públicas de modo geral. Sim, a gente aqui no sindicato defende as estatais como parte importante da sociedade, que tem que se manter pública para que preste serviço para o povo, né? A gente sabe que são serviços essenciais. A maior parte das estatais tem concessão de serviço público, como de energia, de água. Por exemplo, o Temer está com uma MP, a gente também está ajudando os companheiros do saneamento, a barra SMP, que é para tentar vender as empresas de saneamento. Então, ainda mais uma tentativa de entrega do patrimônio nacional. Então, a gente sabe que a entrega de recursos, né,
naturais, como a água, a energia, que no Brasil boa parte dela vem da água, dos ventos e tal. Já foi entregue a mineração quando venderam a Vale. Então a gente sabe que a manutenção das nossas riquezas, querem vender a Petrobras, boa parte do pré-sal já está sendo fatiado. Então o governo Temer já vem vendendo parte do pré-sal. Então a gente sabe que a manutenção das nossas empresas como públicas garante necessariamente tarifa, que às vezes não é a ideal. A gente sabe que a tarifa, a gente tem que brigar por uma tarifa justa, mas que mantém ela num patamar razoável. A gente sabe que quando privatiza, disparam as tarifas e principalmente a qualidade do serviço. Acho que a população tem que ser a principal interessada nesse assunto de privatizações, porque a gente sabe que ela vai perder, vai acabar pagando mais caro por um serviço e de qualidade inferior. Por um exemplo recente, já no começo do governo Temer, ele vendeu a Companhia Energética de Goiás. Hoje a Companhia Energética de Goiás, que tinha os índices, tanto desses índices técnicos como os índices financeiros, entre os melhores do país, quando era pública, quando era estadual. O governo federal comprou parte dela e depois vendeu a parte dele, e o governo de Goiás, em consórcio já com o Temer, vendeu o restante e leiloaram ela recentemente. Hoje ela tem a maior tempo de interrupção, quando tem desligamento. Ela é uma das, está entre a primeira e a segunda, já que tem a demora do retorno da energia. Então, antes o retorno era em pouquíssimos minutos ou horas, agora levam dias em algumas cidades em Goiás. E Goiás está localizado numa região teoricamente privilegiada do país, né? A gente tem medo de que se vender as empresas do Norte e Nordeste, que já são regiões mais complicadas, tanto para se fazer a manutenção nas linhas de transmissões, nas subestações e até nas usinas, o acesso não é tão tranquilo, principalmente na região amazônica. Então a população tende a perder em qualidade do serviço, como está acontecendo lá em Goiás, e tende a pagar mais caro. Goiás, em 2 anos de privatização, quase 2 anos, um ano e 10 meses, eu acho que já tem, ela já teve dois aumentos de tarifa, os dois na faixa dos 20% a 30%. Em tão pouco tempo é muita coisa. Acho que a população não merece pagar, num país que tem tanta desigualdade social, não merece pagar uma tarifa tão alta. É verdade. E aqui no DF a gente tem o caso de uma empresa que é uma das únicas, né, que se mantém pública. Para o sindicato e para você, Vitor, também, como vocês avaliam o que pode acontecer caso a SEB, que é nossa, seja entregue ao patrimônio privado? Então, no último período, já na gestão Hollenberg, por duas vezes o governo, em parceria com os parlamentares aqui na Câmara Legislativa, tentaram fazer 2 projetos de leis para vender as empresas estatais do DF. E aí não só a SEB, né, a CAESB e o BRB. Se eu não me engano, um deles contemplava o metrô também. Então, a gente sabe que as empresas estatais não necessariamente têm que dar lucro, como boa parte da população acredita que necessariamente elas têm que dar lucro. Não, elas estão para servir o povo. Por exemplo, o metrô ele é deficitário. Por muitos anos, o déficit era maior ainda. Eles aumentaram a tarifa e diminuíram um pouco do déficit, mas continua tendo déficit, mesmo tendo sido ampliado para várias estações na Ceilândia. E qual é o objetivo dele? Gerar um benefício para a população, que é ter um transporte de qualidade, rápido, seguro, né? E que a gente briga para que a tarifa seja justa, né? Então a gente sabe que para a SEB é a mesma coisa. Se o próximo governador estiver em consórcio com o governo federal, e a gente tem medo e receio de que a política do Bolsonaro, junto com o político econômico dele, o Paulo Guedes, que é extremamente liberal, a gente tem medo deles facilitarem também a entrega dessas empresas estaduais, que a gente tem medo que a SEB também seja uma delas, a SEB, a CAESB, e o BRB e o metrô. Está na lista das empresas de defesa locais, né? Para finalizar, Vitor, eu queria que você comentasse sobre a importância das categorias se unirem nesse momento mais do que nunca, junto com a sociedade, né, que a gente faz parte, para defender essas empresas que, como você falou, estão aí para nos proporcionar, né, benefícios, né, e não para beneficiar estrangeiro, né? Sim. A gente acredita que a união de forças das várias categorias, né, das várias federações, por exemplo, essa semana teve uma audiência pública em defesa da Petrobras, principalmente das refinarias, que são a bola da vez lá na Petrobras, lá no Congresso Nacional, e nós dos sindicatos urbanitários aqui do DF participamos tanto como sindicato como federação também, Federação do Centro-Oeste,
e a nossa Federação Nacional também normalmente costumam participar. Então a gente tem participado, existe um comitê em defesa das estatais, a companheira Rita, Sim. que é bancária da Caixa, coordena, e a gente participa já há um certo tempo. Temos cada vez mais integrado outras empresas, outros sindicatos de outras estatais, tanto regionais como as estaduais e principalmente as federais. Porque a gente sabe que, embora o Bolsonaro tenha prometido, em algum momento durante a campanha eleitoral, e as falas dele são contraditórias, às vezes ele fala numa linha, o Paulo Guedes fala na outra e depois ele desfala e tal. De fato, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e Eletrobras são creio que as 4 maiores, que ele falou que não venderia as estratégicas, a gente sabe que não é bem verdade, baseado no programa dele, baseado no histórico do Paulo Guedes e de sua equipe econômica, né? Então a gente sabe que se a gente não garantir essas 4 grandes como públicas, dificilmente a gente vai conseguir garantir as outras, né? Correios, Infraero e as próprias estaduais também. Então a gente sabe que, se separados a gente está enfraquecido juntos, a gente tem muito mais força para poder tentar barrar as privatizações. No governo Temer, que era um governo enfraquecido, eles quase levaram várias delas, e às vezes levaram parte, mas a gente, de alguma forma, e trazendo não só os sindicatos, né, trazendo os movimentos sociais também, e a população como um todo, né, para essa luta, porque a gente sabe que quem perde mesmo é principalmente a população mais carente, a mais pobre, é a que vai ter mais malefícios com a privatização e a entrega dessas empresas. Ô, Vitor, a gente agradece demais, precisando, estamos aí, né? Estamos à disposição, os sindicatos ubanitários, de fato, tem ajudado muito aqui na luta, por estar em Brasília também, nas lutas nacionais, principalmente em defesa do nosso patrimônio público, das nossas empresas, né, que a população é que mais vai precisar da gente no próximo período. É isso aí. Até a próxima. Obrigada.